que é a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Lá em Mateus capítulo 28, do versículo 1 em diante, diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, eis que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Depois daquele momento de angústia e muita tristeza, vivida por Jesus no Getsêmani, e ter passado por humilhação e dor durante os interrogatórios dos guardas romanos, centuriões romanos, e também pelo momento da crucificação, agora parecia que estava tudo acabado. Ele estava enterrado. Uma grande pedra havia sido colocada sobre a entrada do seu túmulo, e foi colocado ali um destacamento de soldados para guardar o túmulo, para que ninguém roubasse o corpo. Tinha acabado o sonho que eles tinham sobre Jesus, ser o Messias. Isso era o que eles deviam estar pensando. Mas, após o sábado, as mulheres foram visitar o seu túmulo. Elas não foram no sábado, pois isso seria uma violação das leis judaicas. Quando ali chegaram, observaram que a entrada do túmulo estava aberta. Aquela pedra pesada que havia sido colocada na porta estava removida, e um anjo sentado em cima da pedra. Elas não esperavam que, ao chegar ali, encontrassem um túmulo vazio. Devem ter ficado espantadas, pois os soldados romanos que guardavam o túmulo estavam como que mortos, talvez desmaiados com o que havia acontecido ali. E o anjo disse-lhes: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Glória a Deus! A vida venceu a morte. Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, venceu o mal e todas as suas manifestações. Imaginem o que as palavras daquele anjo fez na vida daquelas mulheres. Elas estavam tristes pela morte de Jesus, e rapidamente essa tristeza se torna em alegria, e a confiança volta aos seus corações. Jesus, aquele que havia sido crucificado, homem de dores, aquele que sofreu açoites, foi morto, não está aqui. Não roubaram o seu corpo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ou melhor dizendo, ele é a vida, a fonte da vida. E como ele tinha dito, assim aconteceu. Coisa que nós devemos observar é que o anjo que estava ali não era para remover a pedra para que Jesus saísse, pois ele não precisava da pedra removida. Ele já havia ressuscitado. A pedra havia sido removida para que as mulheres que ali chegaram pudessem testemunhar a ressurreição e ver o túmulo vazio. E o anjo continuou: Vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Aquelas mulheres devem ter saído dali correndo. Deviam estar com muita alegria para dar a notícia aos discípulos, pois não havia tempo a perder. Correram para cumprir a missão, para dar a notícia aos discípulos. Mas outra surpresa lhes acontece.
Verso 9 diz assim: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram aos pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Não dá nem para imaginar o que aquelas mulheres sentiram naquele momento. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Mas ele não ressuscitou para governar a terra, governar o mundo. Não foi essa a mensagem que ele deixou para aquelas mulheres e posteriormente aos seus discípulos. A mensagem que ele deixou foi a mensagem de salvação ao perdido. Acreditar na ressurreição de Jesus é uma condição de existência para o cristão. Só podemos ser cristãos quando acreditamos que Jesus está vivo, que morreu, mas ressuscitou, que é o único mediador entre Deus e os homens. Acreditar na ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da fé e da mensagem cristã. A fé cristã, ela estaria morta se a ressurreição de Cristo não fosse verdade. Acreditar na ressurreição de Jesus é tão essencial para os cristãos que Paulo escreveu: Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 14 e 15. E além disso tudo que aconteceu, a ressurreição de Jesus é o marco central do Evangelho. Fico muito triste hoje quando vejo que muitos pastores, pregadores, teólogos se perderam quanto à verdade do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho. Ficaram dominados pela ideologia do mundo, parecendo até que têm medo de anunciar o Evangelho, de convidar as pessoas a virem a Jesus. E muitos até dizem que todas as religiões são verdadeiras, que todos os caminhos levam a Deus. Grande mentira! O único caminho, a única verdade e o único que pode dar vida é Jesus, conforme João 14, verso 6. O verdadeiro evangelho não é ter sucesso, não é viver de forma como o mundo ensina e vive. Não é possível sermos mundanos e querermos as coisas do mundo, e mesmo assim querer anunciar o evangelho de Jesus para levar a salvação aos que necessitam. Através da ressurreição de Jesus, nós fomos regenerados, nascidos novamente. Ganhamos uma nova vida e esperança em Jesus. E essa esperança é o fruto do Espírito Santo. É Ele que nos faz caminhar e nos identifica como cristão. Que o encontro de Jesus com as mulheres sirva de exemplo para cada um de nós. E assim como elas, possamos também sair do comodismo, do medo, da angústia e ir ao encontro de Jesus. E estarmos prontos para dizer: Jesus ressuscitou.